Salve, salve! Bom, seguinte, na aula de hoje, como eu venho falando nesse último trimestre, os assuntos vão ser muito dinâmicos, muito adversos, muito aleatórios, muito culturais, muito atemporais, porque você pode aprender isso hoje, eu pode ter aprendido anteriormente numa aula de geografia, numa aula de história, ou em alguma curiosidade, num filme, num documentário. Esses assuntos, eles, como eu acabei de dizer, são atemporais e a gente não precisa aprofundar tanto assim, às vezes a título de curiosidade e de conhecimento, que é o fato da cosmologia. Cosmologia, se a gente for pegar a palavra no sentido literal, é o estudo do cosmo. Daí, o que a gente vai falar desde lá do contexto histórico e tentar fazer uma linha do tempo para vocês, desde que vocês se dão por gente, desde que vocês estão na escola. São questão dos modelos astronômicos. Daí, historicamente falando, antigamente, eu não vou entrar na questão científica, vou tentar fazer meio que uma aula mais solta para vocês e ficar mais tranquilo, porque fim de ano a gente já sabe, né, como é que vocês estão. E o foco agora é outro. Logo, o geocentrismo. Quem determinou esse modelo foi Ptolomeu no século II depois de Cristo. Depois de quase 15 séculos depois, cara, veio o heliocentrismo. Então virou uma briga. Eles falaram que a Terra era o centro do universo, certo? E aí, depois de muita briga, discussão, estudo, observações, o Copérnico acabou liberando o heliocentrismo pra gente, que é o Sol no centro do universo. Os planetas estão ao redor dos outros planetas. Na época tinha alguns planetas que estavam sendo descobertos. Galileu também passou por essa briga, quase foi morto. Enfim, é uma guerra ali, no caso, política, religiosa e científica. Nessa que é a famigerada Idade das Trevas também. Então fica tudo ali naquela briga. Logo, o que aconteceu aqui? A gente joga para o nosso futuro, que vocês na aula de ciências lá, quando vocês estavam vendo qual teorias criacionistas, aí a gente tinha a teoria do Big Bang, que daí todas as matérias do universo se concentraram em um único ponto, e depois houve uma certa acúmulo de energia ali, houve aquela explosão, e essa explosão criou o universo. E aí a gente tem essa teoria de que o universo ainda está em expansão por causa dessa explosão que foi muito grande, todos os planetas, galáxias e tudo mais, estrelas, e todos os eventos no caso aqui a gente fala de corpos celestes, né, de astros, enfim, foram criados por conta disso. E isso virou uma guerra, porque assim, se a gente for pensar na questão religiosa, a gente pode falar, Deus criou tudo isso aqui. Ou, não, mas eu consigo provar cientificamente que não, que o universo está em expansão, que pela relatividade geral e restrita, aí já pula para o século XX. Então virou uma física moderna. Ele conseguiu comprovar pela relatividade alguns detalhes que o Big Bang acaba se tornando sustentável. Mas não que a gente não possa chegar e falar assim, não, Deus criou tudo e pronto. Pode ser? Pode. É uma coisa que vai ter essa dualidade, vai ter essa discussão que, querendo ou não, é saudável, é construtiva, é bom porque gera conhecimento, gera conversa, gera construção de tudo, certo? Então essa matéria é bem dinâmica por conta disso, certo? Então a gente vai falar um pouquinho da criação dos planetas e estrelas, isso na parte científica. Qual o processo de formação de planetas e estrelas? No universo, há uma concentração, pode ter, né? Então, são de eventos onde há concentração de gases com partículas. Quando isso começa a aumentar e começa a ser muito aumentado e tudo mais, chega a um ponto de que essas partículas, esses gases entram num equilíbrio, num nível estável, e aí a formação do planeta. Então, como é que forma o planeta? Como é que o planeta é formado? Há o quê? Uma aglomeração, uma aglutinação, uma concentração entre gases e partículas, aí a interação gravitacional e tudo mais, há uma geração ali de eventos onde há geração de planeta. Quando isso acaba saindo do esquadro, perde o equilíbrio, entra num nível de alta pressão, acaba entrando num estado crítico. Se isso passa de um estado crítico, entre massa, pressão e temperatura, acaba criando uma estrela. E qual a diferença, entre aspas, tirando essa parte de nível crítico, entre o planeta e a estrela? O planeta não gera luz própria. A estrela, sim. Então vamos falar agora da estrela. Então, a gente pode falar que a estrela, ou o planeta é uma estrela estável.
Pode ser? Pode. Isso não é... porque a gente não assim, o detentor do conhecimento e vocês estão aprendendo. Isso depois, com os anos, se você quiser entrar nessa parte, você estuda e se aprofunda. E pode mudar os termos, mas pra gente que é leigo, que tá aprendendo agora, é muito mais fácil a gente criar esse entendimento. Então, de uma forma bem básica, como é que nasce uma estrela? Então, quando essa aglomeração, quando essa concentração de gases e partículas passa de um nível crítico entre alta pressão e alta temperatura e concentração de massa, começa a ter reação nuclear. Que tipo de reação nuclear? Fusão. Lembra lá da aula de radioatividade que a gente falou que as fusões ocorrem lá no interior, no núcleo das estrelas? Sim. E por irradiações, né? Que a gente vê que assim que as explosões, as inúmeras explosões do Sol gera luz e calor, que vem aqui pra gente agora, por isso que a gente está vivo, é assim que a estrela fica, certo? É assim que ela reage, é assim que ela vive. Vive em inúmeras irradiações, explosões, fusões nucleares, liberando luz e calor. Só que isso não é eterno. Então há um tempo que a estrela pode morrer. Então, F estrela. Então, a gente vai falar o destino de uma estrela. Destino científico, porque a gente pode tentar usar o romantismo aí também, tá? Depois eu mostro pra vocês a parte romântica disso. A morte de uma estrela. Ela pode virar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, o que é uma anã branca? Vou resumir para vocês. É uma estrela fraquinha, velhinha, doentinha, com baixa luminosidade, baixas explosões. Ela tá quase indo. Quando ela tá indo, ela vira uma anã negra. Certo? Isso depende da quantidade do quê? De massa em relação ao Sol. Certo? Vou dar um valor aproximado. Quando ela é abaixo de 1,4 da massa do Sol, ela morre, não tem tanta concentração de massa assim, ela vira uma anã branca. Aí, ela também pode virar uma estrela de nêutrons. Quando a estrela tem altas gravidades, alto nível de gravidade, e a massa está entre 1,4, 1,5, 3 ali da massa do Sol, os elétrons se fundem com os prótons e viram nêutron. Lembra que o elétron tem na carga negativa e o próton carga positiva. Aí eles acabam se interagindo e se fundindo, formando nêutrons, certo? Aí a carga fica estável ali. E aí a gente pode também chamar, né, de um decaimento beta invertido. Lembra lá da aula de radiação? Que o decaimento beta liberava elétron. Saiu o elétron da partícula. Agora não, agora os elétrons estão se juntando. Então, o decaimento beta invertido a gente pode falar que é a geração da estrela de nêutrons. E aí, isso aqui a densidade fica muito alta, porque comprimiu, juntou tudo. O próton e o elétron, né, virou um nêutron, ele virou uma grande massa ali, um grande caroço. A gente fala que é caroço estrelar também, a gente pode falar isso. Mas eu também não vou entrar em detalhes tão técnicos assim, porque não é tão necessário para vocês em fim de ciclo de ensino médio, porque isso cai muito pouco e é conhecimento, né? Querendo ou não, é um conhecimento básico que todo mundo pode ter. E questão do buraco negro. O buraco negro ocorre quando? Quando a estrela é muito pequena e a massa é muito alta. Quer dizer, densidade altíssima. E essa massa chega a ser acima, aproximadamente 3 vezes do Sol. Então, valores assim, acima disso, e quando ela for muito pequena, quando ela for morrer, gera um buraco negro. Então, o buraco negro é pequenininho. E a força ali é tão grande, a pressão é tão grande, a gravidade é tão grande, que aí entra na parte um pouco de relatividade geral e restrita. Acaba comprimindo a luz. A luz não consegue sair dessa estrela, de tão forte que é. Por isso que a gente fala que o buraco negro engole a estrela de dentro para fora. Na verdade, de fora para dentro, né, no caso. E aí, porque a luz não consegue partir. A pressão ali é tão forte, a gravidade ali é tão forte que ela puxa a luz para dentro, acaba comprimindo a luz. Eu botei esse comprimindo a luz, eu ponho desse jeito para você lembrar. Então, o buraco negro, ele não deixa a luz sair da estrela quando ela tá morrendo, entendeu? Então, chega nesse ponto. E outra coisa, isso aqui é teoria. O buraco negro é total hipotético. A gente não conseguiu presenciar ainda um buraco negro. A gente simula, a NASA mostra algumas situações, até por cálculos, tá? Em questão da estrela, como que ela está se comportando, a quantidade de radiação que ela para de mandar, enfim. É questão de cálculos hipotéticos. Isso que foge da nossa realidade. Porque a gente não calcula isso, a gente não observa, porque a gente não tem um telescópio infinito que nem a NASA tem, por exemplo, entendeu? Então, assim, e lá ainda também é muito hipotético. Sabe por que é hipotético? Porque eles não estão lá. Então, essa vira nessa... Por isso que vira essa parte incrível da ciência, porque a gente supõe, mas a gente não prova. Então, fica nessa briga, nessa discussão eterna. Isso vai perdurar durante anos ainda, certo?
Então, por hoje é só. Valeu, é nóis.